A paz do Senhor, adolescentes, mais uma aula, lição de número 6. Essa lição tem um tema muito importante, né? Como os demais temas, mas esse ele chama muita atenção, porque a partir dessa lição, vamos dizer assim, iremos entrar de uma forma mais profunda na história da igreja, né? A igreja primitiva, a igreja medieval e a igreja atual, certo? Então, eu convido a você a sempre estar atento às aulas que ocorrerão depois dessa, que serão muito importantes, né? Então, vamos orar para já darmos início a essa aula de hoje. Querido e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por mais uma aula, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos, Senhor, aprendendo a Tua palavra, Senhor, aprendendo sobre a Tua igreja e sobre, meu Deus, a Tua obra. Assim eu te peço, Senhor, desperta cada adolescente para que eles possam, Senhor, estar atento a cada aula, Senhor, para que eles possam estar atento à Tua palavra. Assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, e te agradeço por tudo. Amém. O título da lição de hoje: A Igreja na Idade Média. O texto bíblico se encontra no livro de 2 Pedro, capítulo 2, e os versículos de 1 a 3. E o versículo de destaque diz o seguinte: Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonado tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho, né? Isso está escrito em Gálatas, capítulo 1 e o versículo 6. Os objetivos desta lição é ensinar como a igreja romana alcançou a primazia no cristianismo e relatar o comportamento da igreja medieval e comparar a igreja medieval com a mensagem da igreja primitiva. Então vocês irão ver que há uma diferença da igreja medieval, a igreja da Idade Média, com a mensagem da igreja primitiva. Já entrando aqui na introdução, diz o seguinte: no ano 313 depois de Cristo, o imperador Constantino assinou uma lei que autorizava qualquer pessoa a praticar a religião que quisesse. Terminavam assim quase 300 anos de perseguição ao cristianismo. O próprio imperador ajudava financeiramente a igreja, mandando construir luxuosos templos para os cristãos se reunirem. Podemos pensar que foi um período de vitória para a igreja, mas essa ajuda imperial, com o tempo, mostrou-se a pior derrota da igreja, pois muitas pessoas se tornaram cristãs não porque se converteram, mas para receber a ajuda do imperador. Eram cristãos apenas no nome, mas continuavam acreditando e fazendo as mesmas coisas que faziam antes de entrar para a igreja. Observe a situação. É uma igreja que já vinha de uma perseguição que durou 300 anos e agora, tendo um apoio de um imperador, né, talvez até alguns cristãos glorificaram a Deus. O imperador se converteu ao cristianismo agora, né, e em vez agora de perseguir, ele vai nos ajudar, né? A princípio foi de fato, vamos dizer assim, maravilhoso, porque realmente os cristãos eles poderiam manifestar a sua fé sem correr o risco de ser agredido e até morto. Mas o comentarista aqui, a história nos diz que essa situação se tornou a pior derrota da igreja, porque muitas pessoas se diziam cristãs
E não porque era convertida, tinha se convertido ao cristianismo, mas para ter algum auxílio, algum proveito da parte do imperador. Agora imagine uma igreja onde entra pessoas com a má intenção, que não é a intenção de adorar a Deus e que não tem a sua vida transformada. Isso nos faz lembrar do tempo de hoje, né? Nós podemos imaginar que hoje não está diferente. Hoje nós temos um nome diferenciado, né? Para o cristão. Hoje se chama evangélicos, né? E hoje muitos se diz evangélicos, muitos se diz que é convertido, e no meio da igreja cria situações que não é de uma pessoa convertida, quer trazer às vezes do mundo costumes para dentro da igreja. E pior, outros se diz convertidos, evangélico, com o tempo sai da igreja, às vezes é um empresário, às vezes é um homem que tem condições, sai daquela igreja e agora começa a abrir novas igrejas, novos títulos, dizendo ser igreja evangélica, e começa a facilitar, né? Não, aqui você pode fazer isso, fazer aquilo, e onde muitas dessas coisas a Bíblia condena, mas se diz o que? Evangélico e cristão. Então, o que aconteceu no tempo do imperador Constantino está acontecendo também, infelizmente, nos nossos dias. Mas isso aí isso será um assunto para uma outra aula. Mas vamos mais adiante. O próprio imperador mandou que milhares de pessoas fossem batizadas à força, e muitas aceitavam o batismo por medo. A igreja até tentou ensinar fé para essas pessoas e muitas realmente se converteram, mas para a grande maioria fazer parte da igreja não significava nada em suas vidas. No dia 27 de fevereiro de 380 d.C., o imperador Teodósio I assinou a lei que ficaria conhecida como Edito de Tessalônica, onde o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano e qualquer cidadão romano passou a ser considerado cristão. Certo? Então verifique aí, observe que no dia 27 de fevereiro de 380 d.C., um imperador, né, já não o Constantino, mas um chamado Teodósio I, assinou uma lei que ficaria conhecida como Edito de Tessalônica, onde o cristianismo se tornaria a religião oficial do Império Romano. Império esse que foi um perseguidor de cristãos, né? Foi um império de assassinos, e agora adotou o cristianismo, esse mesmo império, como a sua religião oficial. Então o comentarista diz aqui: situação parecida com a do Brasil, considerado um país que possui uma das maiores populações cristãs do mundo, mas sabemos que o dia a dia mostra outra realidade. É isso que eu falei anteriormente. O nosso Brasil, a nossa igreja, o nosso meio aqui, a nossa nação, existe muitos evangélicos, né? Conhecidos como evangélicos, também podemos dizer cristãos, mas que na realidade, se formos observar, como o comentarista diz aqui no dia a dia, nós iremos perceber que é só de nome, né? Não tem aquele cuidado, aquele zelo pela palavra de Deus, quer servir a Deus do seu jeito, da sua maneira, naquilo que vem na sua mente, né? Vamos colocar um exemplo: não vou perdoar ninguém porque eu sei que Deus, Ele sabe que eu estou certo, Ele sabe que está. Então, onde a Bíblia não ensina desse jeito, mas a sua decisão, certas pessoas têm como a sua decisão a certa, né? Então, é perigoso e é
totalmente antibíblico. O primeiro tópico diz assim: o fim do Império Romano e o início do papado. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, a Igreja de Roma, a capital do Império, ganhou destaque. No início, os demais líderes de igrejas não reconheciam o pastor romano como autoridade máxima da igreja. Cada um era responsável em resolver seus próprios assuntos. Todos eram papas. Como assim? Existiam vários papas? Na época antiga, qualquer líder de igreja era conhecido, era chamado de papa, né? Uma palavra que significa simplesmente papai, ou seja, era uma forma carinhosa e respeitosa de se chamar o pastor da igreja. Não era um título exclusivo ao líder romano, como depois passou a ser, e assim é até o dia de hoje, certo? Então observe que interessante, talvez você não sabia disso, que qualquer líder naquele tempo não era chamado pastor, né? Era chamado papa, que significa papai, certo? Uma forma carinhosa. Então, pecou, vai falar com papai, vai falar com papa, certo? Então, mas no passado tempo, esse nome ficou exclusivo para um, né? Que hoje nós conhecemos como o líder da Igreja Católica Apostólica Romana, que é o Papa, né? O primeiro a conseguir uma autoridade universal foi Leão I, que conseguiu ser famoso por usar suas habilidades e resolver muitas questões de outras igrejas. Também tornou-se famoso por ter convencido, no ano de 452 d.C., Átila, chefe dos exércitos dos hunos, a não invadir e destruir a cidade de Roma. Leão I não conseguiu impedir uma invasão no ano de 455 d.C., mas seus pedidos para que a cidade não fosse incendiada e que não houvesse assassinatos foram atendidos. Então, por conta dessa sua influência, desse Leão I, ele se tornou mais famoso que os demais, certo? Então, ele observa que através dos seus pedidos atendidos, ele tinha uma influência naquela época. O império estava próximo de seu fim. O imperador não tinha nenhum reconhecimento e o Papa passou a exercer essa autoridade, dando um pouco de tranquilidade para a situação. Então, no momento em que o imperador ele já não tinha aquele prestígio, não tinha aquele crédito todo, né? Então, quando se parecia que iria haver uma desordem, uma falta de alguém que viesse a colocar ordem, então surge quem? O Papa, né? Aqui o comentarista diz que ele exerceu essa autoridade, dando um pouco de tranquilidade àquela situação. Então, observe o grau de autoridade que se tornou Leão I. Porém, para Leão I, sua autoridade não deveria ser reconhecida por seus feitos, mas porque para ele o fato do pastor da igreja de Roma ser o líder máximo de toda a igreja era a vontade de Deus. Ele interpretava de maneira errada as palavras de Jesus e afirmava que Pedro recebeu as chaves do Rei dos Céus e era a pedra em que Cristo edificou a sua igreja, e recebeu por diversas vezes a ordem para tomar conta das ovelhas do Senhor. É aquilo que nós já falamos em aulas passadas, que é um erro grosseiro da maioria da Igreja Católica, reconhecer, querer acreditar de que Jesus ele colocou Pedro como o cabeça da igreja, né? Porque Jesus disse: olha, sobre esta pedra edificarás a minha igreja. Então observe que aqui, desde esse tempo aqui, já se ensinava que Pedro recebeu a chave do Rei do Céu e era a pedra em que Cristo edificou a sua igreja. Jamais Cristo edificaria a sua igreja em um homem, né? Um homem falho, por mais que seja fiel à palavra de Deus, acompanhou Jesus. Jamais Jesus
e o próprio Deus deixaria a cargo de um homem, né, ao ponto de chamar ele de pedra, e que sobre esta pedra edificaria a sua igreja, né? Na pedra que a Bíblia se refere, o próprio Jesus se referia era ele mesmo, né? Se formos observar, Pedro significa pequenos grãos de pedra, né? Não é uma pedra sólida. Agora, Jesus, nós podemos ver em vários versículos da Bíblia que ele é a pedra angular, né? Ele é a pedra. Então ele disse: sobre esta pedra, Pedro, que sou eu, edificarei a minha igreja, certo? Então, de uma forma errônea, desde aquele tempo já se ensinava de uma forma antibíblica, vamos dizer assim. A interpretação era de maneira errada. Acreditava-se que Pedro havia estado em Roma e lá, juntamente com Paulo, fundado a igreja, tornando-se o seu primeiro pastor. Leão I acreditava que tudo que Jesus havia dito para Pedro valia também para os seus sucessores. Esses argumentos são usados até o dia de hoje para defender a autoridade papal. Com a morte de Leão I, seus sucessores tentam firmar sua autoridade, mas têm pouco sucesso. No ano de 476, o Império Romano termina definitivamente, gerando grande confusão na cidade, que estava sem liderança alguma. Os papas romanos procuraram exercer esta liderança. E no ano de 590, Gregório I tornou-se papa. Nesta época, a cidade de Roma estava passando por uma situação muito difícil. Constantes inundações, pragas e fome, o número de pobres e sem teto aumentava cada vez mais. Então Gregório I administrou a cidade de forma eficiente, ajudou os pobres e ao mesmo tempo acumulou riquezas para a igreja. Durante sua administração, a igreja romana ficou tão rica e poderosa que conseguiu definitivamente a liderança do cristianismo. Ainda o líder católico romano preocupava-se com a vida da igreja, dava muita importância para a pregação e enviou missionários para as regiões mais distantes, mas cometeu erros que afastaram a igreja dos ensinamentos de Jesus. Ele ensinava a existência do purgatório, um lugar onde a alma de quem supostamente morreu em pecado ficava para se purificar antes de ir para o céu. Então vamos abrir aqui um parênteses nessa situação aqui. Observe que a igreja romana, né, o Império Romano, eles adquiriram a igreja romana, eles adquiriram um poder tamanho ao ponto que eles enviavam missionários, eles resolveram a situação dos pobres, acumulou riquezas, como a história diz aqui, o comentarista nos faz lembrar. Mas o melhor eles falharam, que é a propagação da palavra de Deus da forma que devia ser pregada. Ou seja, do que a Bíblia ensina, eles deveriam ensinar, mas eles começaram a trazer coisas que a Bíblia não nos mostra, né? Por exemplo, a Bíblia não fala de purgatório. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, e o juízo de Deus é sem misericórdia. O que quer dizer isso, irmão Regis? Quer dizer que uma vez você morreu em pecado, você transgrediu, você pecou, você não se arrependeu, você morreu sendo um ímpio, uma vez morrendo, a sua chance de misericórdia acabou. Não é porque Deus é um tirano. Não, Deus lhe deu uma vida. Deus lhe deu uma vida para você ter, e deu um livre-arbítrio para você ter a liberdade de escolher o caminho. Aí uma vez que morreu, a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Não tem outra chance, não existe um purgatório. Não, o seu parente morreu, mas ainda tem um purgatório. Ele vai se passar pelo purgatório e lá vai ser purificado, né? E aí sim vai entrar no céu. Então eram essas questões que enganavam o povo,
e fazia com que a igreja perdesse credibilidade. Os vivos poderiam ajudar os mortos a sair do purgatório, oferecendo missas em seu nome. Gregório I afirmava que na missa Cristo era sacrificado de novo, contrariando assim a Bíblia. Se você quiser conferir o que Paulo diz, que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 12, você vai ver o que a Bíblia diz sobre isso. Mas eles falavam que a missa, que Cristo era sacrificado de novo, em toda a missa, E contrariando assim a Bíblia, encorajava os crentes a colecionar e adorar as relíquias que eram os objetos e ossos pertencentes aos cristãos antigos. Você vai ver isso muito no filme do Martim Lutero. Você vai ver essas indulgências, essas relíquias que eles adoravam, ossos, diziam que eram ossos dos discípulos. E aí, então, por conta disso, eles foram perdendo a graça de Deus. Mas entrando já aqui no segundo tópico, a igreja afastou-se de Jesus. Com o passar do tempo, a igreja de Roma se afastou dos ensinamentos de Jesus. O Deus amoroso e misericordioso narrado na Bíblia foi transformado em um tirano que a qualquer momento poderia lançar a pessoa no inferno. Para que isso fosse evitado, a igreja deveria ser obedecida sem questionamentos. Você vê aqueles filmes antigos, baseados em fatos reais, você vê que a igreja ela era rígida, os líderes da igreja eram verdadeiros tiranos. Quando alguém era acusado de feitiçaria, era queimado na fogueira. E muitos, eu estava outro dia lendo uma história sobre pessoas aqui no Brasil que foram acusados pela igreja católica de feitiçaria, e muitas delas foram comprovadas depois que não eram feiticeiras, não eram feiticeiros, eram apenas pessoas que usavam da natureza para fazer alguma coisa, mas foram apontados como feiticeiro, e a igreja tomava aquelas pessoas e eram levadas para a fogueira. Então aqui o comentarista ele diz que a igreja foi transformada, os líderes da igreja, em verdadeiros tiranos. A igreja ficava cada vez mais rica e poderosa. Os papas eram considerados senhores do mundo, temidos por todos, inclusive os reis. Para você ter ideia, até os reis eles temiam aos papas. Para manter esse poder, perseguiam e matavam quem discordasse de suas ordens. E os judeus foram as principais vítimas. Milhares foram mortos ou obrigados a aceitar o batismo cristão. No ano de 1233 d.C., o Papa Gregório autoriza o Tribunal do Santo Ofício, que passou a ser conhecido como a Santa Inquisição. Aí é que está. Se você for ler, pesquisar, hoje é fácil, você na internet você tem até obras de arte que mostram desenhos assim, de uma forma simbólica, mostrando como seria ou como aconteceria essa Santa Inquisição, a perseguir, a torturar e a matar quem pensasse de forma diferente da igreja. Os instrumentos de tortura mais cruéis foram usados, milhares foram queimados vivos, principalmente mulheres que muitas eram acusadas de bruxaria. O povo não tinha acesso à Bíblia, pois esta era escrita em latim, uma língua que ninguém mais falava, sendo proibida a sua tradução. Ou seja, ninguém tinha acesso à palavra de Deus. Imagine nós, no tempo de hoje, assistimos um culto, o pastor ali falando, e você ficar apenas imaginando como é uma Bíblia, o que é que tem ali escrito, E era proibido naquele tempo você ter acesso à Bíblia. E mesmo se você tivesse, você não ia entender, estava escrito em latim. Não era todos que sabiam essa língua, tanto que era uma língua que não se falava mais naquele tempo. As missas também eram feitas em latim também, ou seja, os cristãos comuns não participavam da igreja. Muitos papas foram mortais, diversos foram beberrões e mulherengos, se preocupavam somente em enriquecer
e manter o seu poder. A igreja encontrava-se em uma situação lastimável. Imagine que situação, né? Aqui quando o comentarista diz que muitos papas foram, eu falei imortais, mas imorais, né? Imorais, que ele praticava a imoralidade, são coisas que abomináveis aos olhos de Deus, muitos deles praticavam, né? Isso aí você vê até na história secular sobre essa situação aí. Mas nem tudo estava perdido. Durante esse período que ficou conhecido como Idade das Trevas, imagine como era a situação ao ponto de ter ficado conhecido, né, como Idade das Trevas, naquele período. Muitos homens e mulheres desejaram ter uma vida de mais intimidade com Deus, longe da riqueza da igreja. Estes acreditavam que a felicidade consiste em se ter uma vida simples, mais próxima do seu Criador, né? Então, observe que isso aqui que nós estamos lendo é apenas um resumo do resumo da história do papado, da história do cristianismo, da Idade Média, né? Muitas coisas terríveis aconteceram, mas eu louvo ao Senhor porque é como alguém querendo parar um rio, né? Você vai tentar parar um rio, você coloca umas pedras ali, digamos que esse rio é a palavra de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus para a humanidade, né? Que Jesus veio constituir, e os discípulos, Jesus através dos seus discípulos constituiu a igreja, e estava dando certo. De repente o diabo começa a colocar pedras para parar esse rio chamado igreja, e de repente quando o mundo pensava que estava tudo perdido, aí estoura ali uma brechinha onde começa a escorrer a água daquele rio, né? E logo, se eu não me engano, na próxima lição vocês vão dar continuidade ao que aconteceu, né? Ao que aconteceu depois. Surgiram homens que começaram agora vamos dizer, construir uma nova igreja. Uma nova igreja, no modo de falar, né? Mas a igreja de Cristo sempre foi uma. Só que essa igreja, que os papas começaram a agir de maneira errônea, eles foram perdendo o crédito. E quando muitos já não davam crédito à igreja, os verdadeiros homens de Deus começaram a mostrar a essência da igreja de Cristo. E concluindo, alguma coisa precisava ser feita, e muitos homens protestaram contra esta situação, mas foram duramente perseguidos, sendo presos ou mortos. Apesar disso, Jesus prometeu que estaria com a igreja todos os dias até o fim dos tempos. A maioria dos historiadores afirma que a Idade Média terminou no século XV, né? Neste mesmo período nasceu um homem que seria usado por Deus para mudar essa situação. Em pouco tempo, grandes coisas e fatos aconteceriam. Você quer saber quem é esse homem, né, que nasceu para mudar essa situação? Então você fique atento às próximas aulas, que você irá entender e irá conhecer quem foram, não só esse homem, mas os demais que mudaram a situação caótica que a igreja se encontrava nesse período da Idade Média, né? Eu achei muito interessante que o comentarista aqui deixou assim uma curiosidade, para que você na próxima aula venha prestar atenção e descobrir realmente quem era esse homem. Então que Deus abençoe, né? Nós devemos glorificar Deus pela igreja que temos hoje, né? Somos perseguidos, ainda somos, e nunca deixaremos de ser, por sermos cristãos, por sermos servos de Deus, mas não se compara ao período da chamada Santa Inquisição, né? A Idade das Trevas. Mas eu louvo ao Senhor porque estamos vivendo uma geração em que temos a tranquilidade, pelo menos aqui no Brasil, de adorarmos a Deus. Então Deus abençoe a você e Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.